Então, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre direção defensiva, pessoal. Eu acho muito importante essa disciplina, esse assunto, por quê? Porque tem 15 questões na prova. Se vocês precisam de 28 para serem aprovados, 15 é mais do que a metade, né? Então eu acho bastante importante. Espero que vocês prestem atenção, né? Eu acho muito interessante. Vou passar aqui o slide, um minuto. Das 40, 15 são em direção defensiva. Vocês precisam acertar 28, né? Para serem aprovados. Então, 15 já é mais do que a metade, né? Hoje nós vamos falar sobre conceito de direção defensiva. Vamos falar sobre estratégias para prevenção de acidentes. Vamos falar sobre tipo de distâncias. Vamos falar sobre condições adversas. E vamos falar sobre colisões. Eu costumo começar, pessoal, com tipos de distâncias. É um assunto que gera um pouco de polêmica até, né? O pessoal fica meio assim com a questão das distâncias, né? Então, enquanto vocês estão com a mente fresca, estamos começando agora, né? Eu prefiro começar com tipos de distância para que vocês tenham aula todinha para digerir a ideia. Algum problema? Tudo tranquilo? Posso começar? Show, tranquilo. Beleza, então. Então, basicamente, são 4 tipos de distância. Uma, vocês já ouviram falar, que a gente já comentou, distância de segmento, também chamada de distância segura, ou também chamada de distância de segurança. A gente já comentou sobre ela. Aí vem distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. Vamos começar por distância de segmento, né? Ela é independente das outras 3. É a distância entre o seu veículo e o que vai à frente. Simples assim. Sempre que falar algo sobre a distância que você tem que manter do veículo da frente, vai ser a distância de segmento, ou distância de segurança, ou distância segura. Sempre que a questão comentar algo sobre a distância que você tem que manter do veículo da frente, vai ser ou distância de segurança, ou distância de segmento, ou distância segura. Então, distância de segmento é uma distância que você mantém do veículo na frente. Não tem como dizer para vocês se ela é de 2 metros, se ela é de 5, se ela é de 10. É muito relativo, né? No CTB, diz que você estiver dentro da cidade, você mantém a distância de um veículo do veículo da frente. Ela já é o suficiente. E se você estiver numa rodovia, você procura utilizar a regra dos 2 segundos. Você procura um ponto fixo na via, pode ser, você olha para frente, procura tipo um poste, uma árvore, algo fixo na via. Aí quando o veículo que está à sua frente passar por aquele ponto que você fixou, você vai contar 1, 2, para que depois dos 2 segundos seu veículo passe, para você estar numa distância segura do veículo da frente. Eu achei, eu não acho seguro isso, né? Porque para mim a distância que você mantém do veículo da frente, ela é relativa à sua velocidade, ela é relativa ao peso do veículo, à via, à qualidade dos pneus, a qualidade das lonas do seu freio, a qualidade das pastilhas. Porque se o veículo da frente frear bruscamente, por qualquer que seja o motivo, a obrigação sua não bater no veículo da frente. Se o fizer, você é o culpado. E ele pode frear bruscamente para desviar de um veículo, desviar de uma pessoa, de uma criança, de um buraco. Não tem nada que o impede de frear bruscamente ou até mesmo parar. Quem está atrás é que tem que manter uma distância segura do veículo da frente. Não tem nada que diga que o veículo não possa frear bruscamente. Professor, Pode falar.
Até por descuido dele ou por imprudência, né? Pode acontecer também. De ele frear por alguma coisa, tá discutindo no veículo, sei lá. Até quem bate na traseira, se vai ser errado, é isso? Jesus amado. Macho, não, tipo assim, o motivo dele ter parado não importa. Se você bateu na traseira, você tá Uhum, errado. O entendi. motivo Até em si dele por ter qualquer freado coisa. Uhum, não importa. Ah, show, show, ele freou entendi. para desviar de um buraco, ele freou para desviar de uma pessoa, ele freou para não bater no veículo da frente. Não importa. Quem tem que manter a distância do veículo da frente é o veículo de trás. Não vai ser analisado o motivo da freada do veículo da frente. Não importa, você bateu atrás, você está errado. Você bateu atrás, está errado. Ah, mas ele freou no sinal amarelo. Não importa. Ele freou porque tinha uma pessoa na frente dele. Não importa. Ele freou porque estava brigando com um passageiro, com a namorada. Não importa. Não tem nada que o impeça de frear bruscamente. Não vai ser, Entendi. não vai ser analisado o porquê da frenagem. Não vai ser analisado. Você que tem que manter a distância do veículo da frente. Se você quiser andar colado no veículo da frente, é responsabilidade sua. Tudo bem até aí? Show, tranquilo. Então, na prova, eles podem chamar de distância de segmento, podem chamar de distância de segurança ou distância segura. Nada mais é que a distância que você mantém do veículo da frente, que vai à sua frente. Pronto, simples assim. Não precisa inventar, tipo assim, o motivo da frenagem. Não, bateu atrás, você é o culpado. A não ser que o veículo da frente dê uma ré, bate em você e você tem uma filmagem disso. Se você também não tiver uma filmagem, vai ficar difícil você provar. Viu? Se o veículo da frente deu uma ré, bater no seu carro e você filmou, pode ser que dê certo. Se não, você está errado ainda, bateu atrás. Então, distância de segmento, a distância que você tem que manter do veículo da frente. Simples assim. Qual é a distância? Não tem, mano. A distância que o veículo da frente pare e você não bata nele. Vai depender muito de você, da sua velocidade, do seu freio, da distância. Aí depende de tantas coisas que não tem 5 metros, 10 metros. Não tem. Beleza? Então essa daqui é a mais tranquila, essa aqui passou, né? Essa próxima aqui começa a complicar só um pouquinho, mas não é muita coisa não. Distância de reação. É a distância percorrida desde o momento em que o perigo é visto. O perigo pode ser um cachorro, pode ser uma criança, pode ser uma bola, pode ser um buraco. O perigo aqui é o obstáculo. É um obstáculo que vem à frente que vai fazer com que ele freie. Então, pode ser qualquer coisa. Eu quero que vocês se atentem, porque a distância de reação e as outras duas distâncias que a gente vai estudar agora, elas têm início e têm fim. Então, a maneira que eu acho que é mais fácil para vocês aprenderem é saberem o início e o fim. Então, a distância de reação é a distância percorrida desde o momento em que o perigo é visto. Pronto, aí é o início. Momento em que o perigo é visto é o início. Até o momento que é acionado o freio. Esse aí é o fim, quando pisa no pedal do freio. Então a Letícia está vindo. Professor, Pode falar. eu peço desculpas, meu. Acabei perdendo o início, tipos de distância que o senhor estava explicando. Caiu a conexão? Foi, caiu a conexão, eu tive que sair, quase não voltava, porque aqui está um tempo de chuva muito grande. Tranquilo. Até agora a gente viu distância de segmento, que ela pode vir com dois outros nomes, né? Que ela pode ser também chamada de distância de segurança.
e também pode ser chamada de distância segura. A distância de segmento, ou distância de segurança, ou distância de segura, é a distância que você tem que manter do veículo da frente. Simples assim. O que é a distância de segurança? A distância que você tem que manter do veículo da frente. O que é a distância segura? A distância que você tem que manter do veículo da frente. O que é a distância de segmento? É uma distância entre o veículo da frente e você. Então, é uma distância que você mantém no veículo da frente. Simples assim. Tudo bem? Até aí? Essa parte? Ficou alguma dúvida para vocês aí? Professor, a distância de segmento tem 3 nomes, né? Qual seriam os 3 nomes mesmo? Distância de segurança está aqui, ó, no slide. Ou distância segura, ou distância de segmento. Ah, certo. Beleza? São parecidos, né? O segmento aqui é um pouco mais diferenciado, mas os outros dois... Eu já vi questões com os 3 nomes, então, para não ter perigo vocês não saberem, né? Tá aí os 3 nomes, beleza? Aí agora, essas outras 3 aqui, a distância de segmento ela é independente das outras 3. Essas outras 3 aqui, elas meio que se completam, né? Então, peço para que vocês sempre tentem aprender o início e o fim. Se aprender o início e o fim, fica muito mais simples. Então, distância de reação é a distância percorrida desde o momento em que o perigo é visto. Esse é o início. Até o momento que é acionado o freio. Esse é o fim. Então, a Letícia está guiando o carro dela. É um Lamborghini Aventador, né? Ela vem guiando na via e ela avista um cachorro lá na frente. Ela avista um cachorro. O momento em que ela avista o cachorro, se iniciou a distância de reação. É o início. O momento que ela avista o cachorro. Ela avistou o cachorro e pensou, rapaz, parece que o cachorro não vai sair do meio, não. O bicho está ali, bem deitadinho ali, tá com cara de que ele vai sair do meio, não. Vou frear, né? Melhor frear. Esse tempo que ela está pensando, o carro dela está se locomovendo, né? Ela está pensando aí, vamos dizer que seja 1, 2, 3 segundos, o carro dela continua em movimento. Ela vinha guiando o veículo, ela avistou o cachorro e iniciou a distância de reação. Ela pensou, o cachorrinho não vai sair de lá, não, melhor eu pisar no freio, né? Nesse tempo, o veículo dela está se deslocando até o momento que ela decide pisar no pedal do freio. Quando ela pisa no pedal do freio, se encerrou a distância de reação. Por quê? Porque ela reagiu. Ela viu, pensou no que ia fazer e tomou a atitude. A atitude foi pisar no freio. Então, essa distância que o veículo dela percorreu entre ela ver, pensar e agir é chamada de distância de reação. Ver, pensar e agir. Iniciou-se com o avistamento do obstáculo, se encerrou quando ela pisou no pedal do freio. Alguém não entendeu essa parte? Ou está tranquilo? Estou entendido. Pronto, beleza. Então, vou falar mais uma vez. Se iniciou quando o obstáculo foi visto. O obstáculo aqui no caso é o caramelo, o cachorrinho, né? E se encerrou quando ela pisou no pedal do freio. Ela avistou, pensou e agiu. Avistou o cachorro, pensou no que fazer e decidiu pisar no pedal do freio. O início foi o avistamento do obstáculo e o fim, quando ela aciona o pedal do freio, pisando no pedal do freio. Pronto. Se encerrou a distância de reação. Já a gente volta. O que encerrou a distância de reação deu início à distância de frenagem. Distância de frenagem é a distância que o veículo percorre desde o momento em que você aciona o pedal do freio até o momento da parada total. A distância de frenagem é a única que se inicia quando pisa o pedal do freio. É a única que se inicia quando pisa o pedal do freio. Então,
o ato de pisar no pedal do freio encerrou a distância de reação e iniciou a distância de frenagem. Então, as duas, né? Vamos ver. A Letícia avistou o caramelo a uma certa distância. Quando ela avistou, iniciou a distância de reação. Ela pensou o que fazer, rapaz, vou frear, que o caramelo vai sair do meio, não. E ela agiu. Ela reagiu, no caso, né? Aquela pessoa reagiu, ela pisou no pedal do freio, pronto. O início foi o avistamento, o caramelo, e o fim, o acionamento do pedal do freio, se encerrou a distância de reação. O carro dela vinha a 60 por hora. Quando ela pisa no pedal do freio, que é o início da distância de frenagem, ele vai começar a desacelerar. Se ela vinha a 60 por hora, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Parada total do veículo, ela chegou na velocidade 0. O início da distância de frenagem foi quando ela acionou o pedal do freio e se encerrou quando o veículo chegou na velocidade 0. Pronto. Início e fim da distância de frenagem. Se iniciou com o acionamento do pedal do freio, a única que se inicia com o acionamento do pedal do freio, e se encerrou quando chegou na velocidade 0. Simples assim. Alguém não entendeu essas duas distâncias? Ou está tranquilo? Tranquilo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pergunte, beleza? A gente viu até agora distância de segmento, nada mais é a distância que você mantém do veículo da frente. Se o veículo da frente parar bruscamente por qualquer motivo, você tem que manter, tem que estar com a distância, né? Aoni, chatice, mulher. Ô, mulher nojenta. Criança. Coitado, né? Distância de segmento é a distância que você mantém do veículo da frente, né? Distância de reação é a distância percorrida desde o momento em que o perigo é visto até o momento que é acionado o pedal do freio. Foi a distância de reação. O avistamento, pensou no que fazer e agiu. Distância de reação. Acionou o pedal do freio, se encerrou a distância de reação e iniciou a distância de frenagem. A distância de frenagem é a única que se inicia com o acionamento do pedal do freio e se encerra com a parada total do veículo. Então, já repetimos as duas, vamos para a terceira. A terceira é a distância de parada. Ela é a soma das duas. É a distância somada desde o momento em que o perigo é visto até a parada total. Então, ela é o início da distância de reação, mas o fim da distância de frenagem. É a distância de parada. Ela inicia igualmente a distância de reação, ela inicia quando o perigo é visto. Só que ela se encerra na parada total do veículo, porque ela é a junção das duas. Deixa eu ver se fica mais tranquilo aqui. Então, tá aqui a Letícia no carro dela. Tá aqui a Letícia no carro dela. Tá aqui a Letícia no carro dela. Ela vem andando na avenida. Nesse ponto, ela enxerga o cachorrinho. Então, se ela avistou um obstáculo, é o início, né, da distância de reação. Ela avistou o obstáculo. O início da distância de reação. Ela pensa o que fazer, o carro continua em movimento. O carro está se locomovendo. Aí ela decide, rapaz, vou frear, né? No momento que ela pisa no pedal do freio, se encerrou a distância de reação. Ela pisou no pedal do freio. Então, o início foi quando ela avistou o cachorro. Aí ela pensou o que fazer. Quando ela pisou no pedal do freio, foi o fim da distância de reação. Iniciou
quando avistou o cachorro e finalizou quando ela acionou o pedal do freio. Foi o fim da distância de reação. Quando ela pisou no pedal do freio, se encerrou a distância de reação e se iniciou a distância de frenagem, né? O carro vinha a 60 por hora, ela pisa no freio, ele vai desacelerar. 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Ela para antes de atropelar o cachorro, né? Ela para antes de atropelar o cachorro. Então, o nome dessa distância aí é distância de frenagem. Das três, ela é a única que se inicia quando aciona o pedal do freio. Então, se o início lá da pergunta lá, se o início da distância for pisar no pedal do freio, não tem nem dúvida, a distância de frenagem. Se no enunciado da questão o início for o acionamento do pedal do freio, não tem nem o que pensar. É a distância de frenagem. Quando ela decidiu e pisou no pedal do freio, se encerrou a distância de reação e iniciou a distância de frenagem. O carro foi desacelerando, né? 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Ela imobilizou o veículo antes de atropelar o cachorrinho que continuou lá deitado. O nome dessa distância é distância de frenagem. E a soma das duas é a distância de parada. A Priscila vinha no veículo dela e nesse ponto avistou o cachorro. O nome desse ponto aqui é o início. Nesse ponto aqui é o início, o avistamento do cachorro, é o início. Ela pensou o que fazer, pisou no freio, o carro começou a desacelerar. 60, 50, 40, 30, 20, 10. Ela parou o veículo antes de acertar o cachorro. Então, se o início foi o avistamento do cachorro e o fim a parada total do veículo, o nome dessa parada é distância de parada. Foi a distância que ela levou para ver o cachorro e parar totalmente. Distância de parada. Vou fazer mais uma vez. Letícia vem no veículo dela e avista o cachorro. No momento que ela avistou o cachorro, se inicia a distância de reação. Ela pensa o que fazer, decide parar. Ela pisa no freio. No momento que ela pisa no freio, se encerrou a distância de reação, porque ela reagiu. A atitude foi pisar no freio. Se encerrou a distância de reação. Ela se iniciou quando ela avistou o cachorro e se encerrou quando ela pisou no freio. O ato de pisar no freio encerrou a distância de reação e iniciou a distância de frenagem. É a única que se inicia quando pisou o pedal do freio. O carro vinha a 60 e começou a desacelerar. 60, 50, 40, 30, 20, 10. É porque eu vou tentar. Não entendi a pergunta, Israel. Ó. Será que foi Não, desculpe que eu entrei e saí da sala e tranquilo. no áudio não foi ligado. Beleza. E eu falo aqui, desculpa. Né? Beleza. E, por último, a distância de parada, que é a soma das duas. A distância de parada é a soma das duas distâncias. A distância de parada inicia quando o perigo é visto, iniciou. Avistou o perigo, que é o cachorrinho. E se encerra quando ela para o veículo totalmente, antes de acertar o cachorro. Então, se iniciou quando o perigo é visto e se encerrou quando parou totalmente o veículo, é a distância de parada. Então, por isso que eu disse que o início e o fim são importantes. Só diminuir aqui. Então, distâncias. Tem a distância de reação, a distância de frenagem e a distância de parada. A distância de reação, o início, quando o perigo é visto. E o fim, quando ela pisa o pedal do freio. É a distância de reação.
Distância de frenagem. Inicia quando pisa o pedal do freio e se encerra com a parada total do veículo. Então, a distância de frenagem é a única que se inicia quando pisa o pedal do freio. A única. As outras duas têm o mesmo início, que vai mudar o fim. Já a distância de parada inicia quando o perigo é visto e se encerra com a parada total do veículo. Alguém entendeu? Alguém não entendeu? Não ajudou? O que é que vocês acham aí? Tá tranquilo? Podemos avançar? Pronto, né? Já que tá tranquilo, vou fazer o seguinte. Eu vou mandar aqui as questões para vocês. Vocês vão fazer 4 questões apenas. Quero que vocês façam apenas 4 questões. Vou dar aí para vocês 2 minutos. Então vamos começar. Questão 5, né? Quinta. A distância percorrida pelo veículo, já sei que é de distância, desde que o perigo é visto, é o início. Desde que o perigo é visto, ou é distância de reação, ou é distância de parada. Até parar, distância que inicia quando o perigo é visto e se encerra quando o veículo para, vai ser a distância de parada, né? Então, quinta, chama-se o item A. Distância de reação se inicia quando o perigo é visto, se encerra quando pisa no pedal do freio. O enunciado diz que inicia quando o perigo é visto e se encerra quando para. Então, dispensa o item A. O item B, distância de segurança, é a distância que você mantém do veículo da frente. O enunciado diz que se inicia quando o perigo é visto e se encerra quando o veículo para. Então, dispensa também o item B. O item C, distância de frenagem, é o único que se inicia quando pisa no pedal do freio e se encerra quando o veículo para. O enunciado diz que se inicia quando o perigo é visto, então já não é distância de frenagem, né? E se encerra quando o veículo para. E o item D, distância de parada, se inicia quando o perigo é visto e se encerra quando o veículo para. Então, quinta questão, item D de dado. Alguém não entendeu? Vou estar tranquilo aí. Vocês conseguem me ouvir? Sim, consigo. Então, até aí está tranquilo essa questão? Foi de boa? Foi de boa. Pronto, vamos para o 28º então. Primeiro aí, professor, por gentileza. Não entendi. Questão 5, por gentileza. O que é que tem? A resposta. O item D de dado. Está aí no bate-papo público. Questão 5, item D de dado. Então, questão 28. É dever do condutor guardar distância de segurança. Então, distância de segurança é a distância que você mantém do veículo na frente. Simples assim. O item A. Quando a velocidade for superior a 60 km por hora, em qualquer velocidade, você tem que manter a distância do veículo que vai à frente. É dever do condutor manter a distância do veículo que vai à frente. Então, dispensa o item A. O item B. Quando estiver atrás de um coletivo, quando você estiver atrás de qualquer veículo, independente se é um coletivo, se é um carro, se é uma motocicleta, se é um caminhão, se é uma bicicleta, você tem que manter, é dever do condutor, manter a distância segura do veículo que vai à frente. Então, dispensa o item B também. O item C. Quando estiver atrás de uma motocicleta, independente se você estiver atrás de uma motocicleta, ou de um carro, de um caminhão, ou de um coletivo,
você tem que manter a distância segura do veículo que vai à frente. Então, dispensamos o item A, dispensamos o item B, dispensamos o item C. Vamos ler agora o item D. Sempre entre o seu veículo e o que segue à sua frente. Essa é a distância de segurança, ou distância de segmento, ou distância segura. Resposta da 28ª, item D. Estou colocando a resposta também no bate-papo público. 28ª, item D de dado. Essa questão foi tranquila? Conseguiram entender? Foi de boa? Show. Beleza. Tranquilo também, professor. Que bom, então. Então, se alguém tiver dúvida, pergunta, beleza? 29ª. Distância em que se percorre desde que se aciona o freio. Opa! Só tem uma que se inicia com o acionamento do freio. Você não precisa nem se preocupar com o fim, porque só tem uma que se inicia com o acionamento do freio. É a de frenagem. Freio, frenagem. Iniciou com o acionamento do freio, a distância de frenagem. Simples assim. O item A, distância de reação, ela se inicia quando o perigo é visto e se encerra quando pisa no pedal do freio. Só que aqui, pisa no pedal do freio é o início e o fim é quando para. Então, dispensa o item A. O item B, distância de segurança ou distância de segmento, o que é a distância que você mantém do veículo da frente. É dever do condutor manter a distância segura do veículo que vai à frente. Então, dispensamos o item A e dispensamos o item B. O item C, distância de frenagem, se inicia quando se aciona o pedal do freio, está igual ao enunciado da questão, e se encerra quando o veículo para. Então, é o mesmo do enunciado da questão. Distância de frenagem é o único que se inicia quando se aciona o pedal do freio. Dispensamos o A, dispensamos o B, o C está igual, vamos ver o D. Distância de parada, ele se inicia quando o perigo é visto, então não tem nada a ver com o enunciado. O enunciado se inicia com o acionamento do pedal do freio. E a distância de parada se encerra quando o veículo para totalmente. Então, dispensamos o A, o B e o D de dado. Resposta correta é o item C de casa. 29ª, item C de casa. Estou colocando a resposta também no bate-papo público. Já fizemos a quinta, a 28, a 29, vamos para a 33. A distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Então, tem duas distâncias que iniciam quando o perigo é visto. A distância de reação e a distância de parada. Até acionar o pedal do freio. Opa, já tem um início e já tem um fim. Perigo visto. Quando o perigo é visto é o início e o fim quando aciona o pedal do freio. Então, a distância que se inicia quando o perigo é visto e se encerra com o acionamento do pedal do freio é a distância de reação. E essa distância já está aqui no item A. A distância de reação se inicia quando o perigo é visto e se encerra com o acionamento do pedal do freio. O item B, distância de segurança, é a distância que se mantém do veículo da frente, também chamada de distância de segmento, também chamada de distância segura. O item C, distância de frenagem, é a única que se inicia quando se aciona o pedal do freio, é a única, e se encerra com a parada total do veículo. O item D, distância de parada, se inicia quando o veículo é visto e se encerra quando o veículo para totalmente. Então, 33ª, resposta correta é o item A de avião. Distância de reação. Ela se inicia quando o perigo é visto e se encerra com aciona o pedal do freio. E aí, alguma dúvida aí? Alguma coisa que não ajudou? Tá tranquilo? Show. Então, podemos seguir em frente, né?
Vamos agora começar pelo conceito, né? Direção defensiva. É o ato de dirigir ou pilotar de forma a evitar acidentes, apesar das atitudes incorretas dos outros condutores e pedestres e das condições adversas do trânsito. Então, dirigir ou pilotar. Dirigir seria o ato da pessoa dirigir um pouco mais tranquila. Se a velocidade é 60 por hora, o limite máximo da via, ele anda a 50, 45, 55, ele não anda no limite. Já pilotar, ele quer andar ali no limite da velocidade, né? Ou até um pouco mais. Se a velocidade é 80, o piloto ele gosta de dirigir a 59, a 80, né? Então, dirigir seria uma maneira mais tranquila de guiar o veículo e pilotar uma maneira mais no limite, né? Próximo a beirar, ultrapassar o limite, né? Então, quando a pessoa pilota mais tranquilo, ela tem mais tempo para reagir caso aconteça algo inesperado. Já a pessoa que já está no limite da velocidade ali, no limite aconselhado, ela está assumindo o risco de não ter tempo hábil para tomar uma boa reação em situações inesperadas. Então, direção defensiva fala em sempre você estar preparado para evitar um acidente, apesar das atitudes incorretas dos outros, não só as suas, mas dos outros condutores. Às vezes, não é culpa sua, a pessoa que iniciou ali o problema, mas cabe a você sempre tentar evitar. Um acidente não é bom para ninguém, pessoal. Todo mundo sai perdendo. Então, independente de quem iniciou o problema, você tem que sempre tentar evitar uma lesão corporal, evitar uma lesão fatal, evitar danos materiais aos veículos, a algum patrimônio, a alguma residência. Você sempre tem que evitar o acidente, né? Sempre. Porque não é bom para ninguém um acidente. Não tem ninguém que se beneficie. Só sou o dono de oficina consertando os veículos, só sou eles, né? Você vai ter que gastar dinheiro para consertar os veículos. Quando se fala que outros condutores são os condutores dos outros veículos que às vezes fazem algo de errado e podem comprometer sua vida, sua segurança. Podem ser os pedestres que também fazem coisas erradas, atravessam fora da faixa, às vezes atravessam sem olhar. Eles também cometem erros. Independente de eles terem cometido os erros, cabe a você tentar evitar o acidente. Ah, mas eu estou certo, ele está errado. Não importa. Você tem que evitar o acidente, sempre, sempre. E condições adversas são condições que fogem ao seu controle. Condições adversas são condições que fogem ao seu controle. Pode ser chuva, pode ser um sol intenso, ofuscando a visão, pode ser neblina à noite, buracos na via, pode ser o seu veículo pode dar uma pane, um problema, quebrar uma correia dentada, quebrar um cabo do acelerador, o cabo da embreagem, o cabo do freio, uma junta homocinética. Então, são condições adversas que não estavam sendo esperadas, que cabe a você tentar, mesmo assim, evitar sempre um possível acidente, né? Dirigir envolve calma, paciência e muita atenção. Você não dirige ali no limite, né? Sem muita adrenalina, né? Respeitando a sinalização e não se arriscando demais em ultrapassar o limite, né? Se o limite é 60, você anda ali 10 km a menos, anda 50, 55. Se o limite é 80, você anda ali 70. Você não precisa andar sempre ali no limite da velocidade.
Ah, se é 30, vão dar 30. Se é 50, o limite máximo, vão dar 50. Se é 60, vão dar 60. Se é 80, vão dar 80. Se é 110, vão dar 110. Não precisa, né? Mas tem gente que gosta dessa adrenalina aí, né? Lembrando que quanto mais velozes, maior a dificuldade de responder a uma condição adversa e evitar o acidente, né? Quanto mais rápido você tiver, vai despender maior habilidade, né? Maior reflexo para evitar um acidente. Não basta só ser habilitado, tem que ser um bom cidadão no trânsito, tem que exercer a função do motorista defensivo. O motorista defensivo ele sempre está com o objetivo de evitar acidentes. Sempre o objetivo do motorista defensivo é evitar acidentes, né? Independente de quem causou. O fato de ter sido causado por outra pessoa não vai lhe dar o direito de você atropelar alguém ou bater em alguém. Ah, mas a culpa é dele. Não importa, você tem que evitar. Se não conseguir, pelo menos tem que tentar evitar. Independente de quem causou, se foram outros condutores ou pedestres, independente se foi condições adversas do tempo, do clima, se da via, se do veículo, a intenção sempre é evitar acidentes. Quando a gente fala evitar acidentes, você pode evitar acidentes, pode salvar vidas, famílias, né? Um pequeno ato, né, pode salvar uma família. Se aquela pessoa ali que se acidentou sustentar uma família, se for pai de 4, 5 filhos, for a única pessoa que trabalha, né? Se eles ficarem sem aquela pessoa, que será um deles, né? Então, um pequeno ato, que às vezes pode ser até inofensivo, pode salvar mais de uma vida, né? Então, falamos do conceito, vamos falar agora de estratégias para a prevenção de acidentes. Aqui, pessoal, tem uma foto aí, né? Tem 4 seres, né? 3 seres humanos e um cachorrinho, né? São mais comuns do que você imagina, com exceção do cachorrinho, né? Os outros 3, uma mulher está falando ali ao celular, está segurando o celular com o ombro ali encostado no rosto e se maquiando, né? O que eu acho mais comum é o cachorro dirigindo, professor. Mas se ele conseguisse alcançar ali os pedais, eu não duvidava também não, bicho. Cachorro é bicho desenrolado, né? Se ele conseguisse pisar ali nos pedais ali, o pessoal ia fazer, mas botar cachorro para dirigir, não tem dúvida não. O pessoal dá um jeito para tudo, né? Mas né, não é impossível não. Então a primeira foto aí, a moça tá falando no celular e passando batom, né? E ela tá só com apenas uma mão no volante, né? Você tem que permanecer com as 2 mãos no volante, podendo tirar apenas para fazer uma sinalização gestual, simbolizando que vai entrar à esquerda, direita ou diminuir a velocidade, ou então para passar a marcha, né? Ela aí tá passando um batom. Minha irmã faz muito isso. Quando ela faz isso, a minha mãe treme nas bases. Ela faz muito isso aí, dirige, se maqueia, fala no celular, manda mensagem, bate foto, é impressionante. A minha mãe bota logo o cinto e fica orando, né, pedindo para que dê tudo certo. Esse outro aí, o cara tá comendo, né, alguma coisa, tá com as 2 mãos ocupadas, tá com o celular daqueles gigantes, né, aqueles antigos, aí no ouvido, né, ainda tinha antena, né, nessa época o celular. Está com ali um copo ali entre as pernas, que pode ser ali um milkshake, um refrigerante, um suco, né. Tá sem um cinto de segurança. Isso aí também acontece, pessoal. Nosso dia a dia, o tempo corrido, o pessoal dirige comendo. Acontece demais. E o pior é que aí já ele rebola esse copo para fora aí, né? Suja na via, né? A terceira foto, a pessoa está digitando e dirigindo. Não se iluda, pessoal. Isso aí desvia muito a atenção. Demais, é muito difícil. Tirando as mulheres que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, o homem não faz não. Mas o cara dirigir,
falar o celular. Ah, mas um amigo meu faz, mas faz mal feio. O homem não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo, não. Ele só faz uma e não faz essas coisas todas. Eu quero fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo só para a mulher mesmo. Elas têm já... A ciência já explicou que elas conseguem dedicar atenção para mais de uma coisa, né? Já é genético delas, né? Elas conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, fazer até 3, 4 coisas. Né? E se vocês pararem para notar, o único aí que está com as 2 mãos no volante é o cachorrinho, né? Ele está de cinto. O único que está de cinto é o cachorro. O único que está de cinto é o cachorro. E ele está, pelo menos aparentando estar focado, né? Atenção ali para frente, né? Prestando atenção no trânsito, né? Preparado para caso acontecer alguma coisa ele consiga desviar, né? Já os outros 3 estão dispersos, né? Coisa que você jamais pode ficar no trânsito, são dispersos ou dedicar sua atenção para outra coisa. Tem gente que fica mexendo ali no som, tem gente que fica de olho em quem passa na rua, tem gente que fica de olho nas calçadas em vez de prestar atenção no trânsito, né? Então, no trânsito, pessoal, você dizer atenção 1 segundo pode ser fatal, viu? 1 segundo, pessoal. 1 segundo no trânsito é muito tempo. Vocês tiram aí, por exemplo, aquelas corridas de Fórmula 1 ali, decididas por milésimo de segundo, né? Mesma coisa é o trânsito. Aqui, pessoal, individual, importante estar confortável e ter bom senso, né? A maneira de dirigir, eu considero ela muito pessoal. Cada pessoa tem sua maneira correta de dirigir e mais confortável, né? O aconselhável é que você se sinta o mais confortável possível para você dirija sem sentir dores, sem precisar ajeitar o banco ou o volante no meio da sua direção, né? Você tem que fazer isso antes de começar a dirigir, né? Quando vocês vão aprender no curso prático, quando vocês entrarem no veículo, vocês vão ajeitar os retrovisores, vão ajeitar o banco, vão colocar o cinto, né? Depois vocês têm que já estar em uma posição confortável quando estiverem dirigindo. Quer perguntar, Thaís? Você querer? Então aqui eles vão dar aqui dicas, né? Como eles acham que deve ser a sua maneira de sentar e dirigir. A minha opinião, eu acho muito relativo, porque vai variar do veículo, vai variar o banco do veículo, vai variar a sua altura, a sua envergadura, o seu peso, tudo vai incidir aqui no seu ato de dirigir, né? A sua maneira melhor e mais confortável de dirigir vai depender muito do veículo do seu corpo. Então, cada pessoa tem que achar a maneira mais confortável para si, né? Eu costumo dirigir e quando eu vou apertar os pedais, eu aperto com a ponta dos dedos. Tem colegas que apertam com o peito do pé, tem colegas que apertam com o pé quase todo, né? Então, cada pessoa ela acha o seu jeito mais confortável, né? Aqui eles dão alguns toques, né? Que você pode levar em consideração, né? O assento, se puder ajustar o assento, não o deixe muito alto para evitar pressão na parte de trás dos joelhos. Deve haver pelo menos 3 dedos de distância para que nervos e veias não sejam pressionados, né? Tem veículos que, além de colocar o assento mais para frente, mais para trás, eles conseguem deixar o assento mais alto e mais baixo, né? Não são todos os veículos, mas muitos conseguem fazer isso. Você pode utilizar isso para achar a sua maneira mais confortável de dirigir, né? O encosto, a gente coloca umas costas, né? Serve para que impeça que você tenha alguma lesão na coluna, né? O cinto ele segura ali junto ao encosto para evitar qualquer tipo de pancada na sua coluna, para que não desforme ou de alguma maneira prejudique a sua coluna, né? A coluna deve ficar totalmente em contato com o encosto. O melhor ângulo é entre 100 e 120 graus. A inclinação excessiva aumenta o risco de deslizar sobre o cinto numa colisão, né? Então, quando você senta, pessoal, hoje em dia, até o cinto de segurança ele tem a possibilidade de você deixar ele mais alto ou mais baixo, né? Você tem que colocar o cinto de uma maneira que ele passe pelo seu ombro e pelo seu peito,
ficando um pouco distante do seu pescoço, para caso uma colisão, você não escorregue e o cinto vá para o seu pescoço, podendo lhe degolar ou então lhe asfixiar, né? Pressionar demais o seu pescoço, fazer que você perca, não consiga respirar, né? Então, quando você sentar, você tem que ver a melhor posição para que o cinto não fique próximo ao seu pescoço. As pernas, para regular a distância do banco em relação ao painel, pressione o acelerador ou a embreagem até o fundo, até que o joelho fique levemente flexionado. Quando em descanso, a ponta do pé deve ficar totalmente em contato com o piso, né? Quando você não for pisar no pedal, você deixa a planta do seu pé em contato com o piso, né? Então não deixar o banco muito alto para que você não fique balançando as perninhas, né? Acaba que fique abaixo nem eu, se deixar o banco bem altão, as perninhas ficam balançando, né? Então não pode, tem que deixar uma altura que você consiga pisar no solo do veículo para descansar o pé. O pé que você consegue descansar, possivelmente é o pé esquerdo, que a gente pisa na embreagem para passar e diminuir as marchas, né? Quando você dirige um carro automático, né, você só passa marcha quando liga o veículo, né? E quando vai passar a marcha ré, né? No resto do percurso você não precisa mais passar, né? E quando você vai estacionar, você coloca no modo parque de estacionamento. Pronto. É o tipo de câmbio, né, que é para preguiçoso, que é o meu caso, né? Eu não gosto de passar marcha, né? Não dou valor para passar marcha. Tem gente que gosta, né, sentir a força do motor, aplicar o torque que ela gosta, né? Mas eu não. O volante, se houver ajuste de altura ou distância, o volante tem de ser posicionado de maneira que se vejam todos os instrumentos, sem precisar mover a cabeça para ler alguma informação. O volante, pessoal, ele é vazado. Ele tem esse espaço aqui vazado, né? Para que você consiga ver o painel, né? Sentado, você olha para baixo, só a sua visão e consiga ver no painel. O painel ele dá um aspecto geral de como está a saúde do veículo, né? O veículo tem alguns sensores que eles avisam como está a saúde do veículo naquele momento pelos sensores, né? Ligando luzinhas. Se você tiver com freio de mão puxado e sair com o veículo, vai avisar lá, o símbolo lá, um ponto de exclamação dentro de um círculo, que está dentro do parênteses, significa que o freio de mão está puxado. Se a bateria do seu veículo tiver algum problema, a bateria, o símbolo dela vai acender no painel, indicando que tem algum problema no sistema elétrico, né? Tenho lá nada, Kevin, se eu tivesse. Não tá dando aula aqui para vocês não. Então, essa questão do volante, pessoal, ele tem aqui nos veículos mais novos tem uma alavanca aqui embaixo, ó, que você pode puxar, né? Você pode deixar mais alto o volante ou mais baixo. Alguns mais próximo do painel ou mais próximo de você, para que você ache a posição mais confortável, né? Desde que você posicione de uma maneira que quando você olha por dentro aqui você tem acesso ao painel, até para você ter acesso à velocidade que você está guiando o veículo e ler qualquer aviso que o veículo possa lhe dar ali pelo painel, né? A gente vai ver nas aulas de mecânica que o painel ele dá vários avisos sobre como está a saúde geral do veículo, né? 5. As mãos. Segure o volante com as mãos correspondentes aos ponteiros de um relógio na posição 10:10 e 9:15. Lembrando que a maneira correta que as questões do Detran preferem é a 9:15. Sempre que falar em posição das mãos volante, 9:15, né? Seriam as mãos mais ou menos assim, né? Aqui o ponteiro do 9, aqui o ponteiro 3, o número 3 com o ponteiro grande, né? Que seria os 15 minutos, né? Então você mantém as mãos em paralelo, né? Para dirigir, né? Se perguntar na prova, o jeito correto de dirigir o volante, segurar o volante, é na posição 9:15, né?
como se o relógio fosse um relógio, né? Como se o seu volante fosse um relógio, né? Na posição 9 e 15, a posição mais correta. Os espelhos, né? Vocês vão aprender no curso prático que os espelhos, quando entra no veículo, você vai regular, né? Primeiro o espelho interno, para que você veja todo o vidro traseiro do veículo, para que você consiga ver o que vem atrás de você. Depois os retrovisores externos, né? Para que você consiga ver uma boa parte do que vem do seu lado, né? Tirando os pontos cegos, né? Você primeiro ajeita o retrovisor interno, depois ajeita os externos, né? O retrovisor interno é o primeiro a ser regulado e tem de visualizar todo o ambiente atrás do carro. O item 7, cabeça, né? Para encontrar a melhor posição do apoio de cabeça, levante-o até que a linha dos olhos fique bem na metade do encosto. Se possível, deixe uma folga de cerca de 3 dedos do apoio, né? Para ser bem sincero, pessoal, poucas pessoas conseguem pilotar, dirigir, né? Com a cabeça ali no encosto. A gente tem a coluna um pouco curvada, então você acaba não encostando a cabeça ali, só em algumas ocasiões, né? Quando você realmente quer encostar a cabeça lá, mas o normal você não encosta. Mas no momento de um impacto, pessoal, se for no impacto na traseira do seu veículo, sua cabeça é arremessada para trás, né? O encosto trata de segurar sua cabeça, para que você não frature o pescoço ou até mesmo quebre o pescoço, né? Quando sua cabeça é arremessada para trás, ela é segura pelo encosto de cabeça. Então você vai ficar com o torcicolo, vai passar de uma semana com o pescoço doendo, mas melhor doendo e poucos dias fica bom do que chegar a fraturar, né? Se você fraturar o osso do pescoço, você pode ficar paraplégico, né? O tetraplégico, né? Oitava, braços. Ajuste o encontro do banco depois da distância do assento, né? Ao segurar o volante, o cotovelo tem que ficar levemente dobrado, cerca de 120 graus. Pessoas tipo o Leonardo aí, né, gosta de dirigir igual o Dom Toretto, né? Colocar o braço ali para fora, só uma mão no volante, né? O banco lá atrás, né? Mas isso cansa, você ficar só com o braço bem estendido, né? Com o banco lá atrás, o seu braço vai cansando, né? Correto é você não ficar tão distante para que os braços fiquem estendidos, mas para que eles fiquem levemente arqueados, levemente dobrados, né? Porque se você for andar uma distância pequena, tudo bem, 20 minutos, meia hora, você passar 1, 2 horas, olha aí, Dominique Leonardo, né? Você passar 1 ou 2 horas com os braços esticados, vai cansar mesmo. Você não vai aguentar 2 horas, você não aguenta meia hora com os braços esticados, né? Eles vão acabar dobrando por si só pelo cansaço, né? Enquanto mais você cansar, mais longe fica a viagem, mais possibilidade de você ficar sonolento, né? Então, você tem que arranjar uma maneira que seja confortável para você, para o seu biotipo, para o seu corpo, para que você consiga passar a viagem o mais confortável possível, né? E o cinto de segurança, posicione a faixa superior do cinto bem no meio do ombro. Assim, numa batida, não há risco dele lhe enforcar, né? Ou escapar do peito, né? Você passa... Peito, né? Derrubei aqui o microfone, foi mal, pessoal. Não ter o risco dele escapar do peito ou você deslizar por debaixo do cinto, né? Então, você deslizar demais, ele fica ali próximo ao seu pescoço, ou lhe enforcando, né? Ou impedindo você de respirar, né? Então, muito cuidado. Esses são os toques, né? Para que você consiga achar a sua melhor maneira de dirigir, né? O mais confortável para você. Posição das mãos volante, no mínimo uma questão na prova, geralmente cai uma questão na prova sobre a questão de posição das mãos volantes. Sempre conduzir usando as duas mãos do volante, com exceção
E se for sinalizar, né, fazer a sinalização gestual, direita e esquerda, ou reduzir marcha, ou se for passar, ou reduzir a marcha, né? Você pode tirar a mão do volante para botar a mão lá na marcha e passar ou reduzir, né? O correto é ter as duas mãos separadas, uma em cada lado do aro do volante, como se estivesse na posição 15 para as 3 ou 9 e 15 no mostrador de um relógio, e com os braços ligeiramente arqueados, um pouco dobrados, né? Para iniciar o giro do volante, em curvas as mãos podem ser elevadas à posição de 10 e 10. Mais uma pergunta na prova. O mais correto sempre vai ser 9 e 15. O mais correto é sempre 9 e 15, né? Os espelhos retrovisores têm um total de 3, um interno e 2 externos. O interno é o primeiro a ser regulado para ter acesso a tudo o vidro traseiro, depois os externos. Quando forem dar ré, pessoal, tem algumas questões que diz que é proibido dar ré. Não é proibido dar ré. Senão o carro não tinha marcha ré, né? Se fosse proibido. Lembrar que os retrovisores têm pontos cegos. A questão de passar marcha ré é aconselhável. É aconselhável sempre fazer em pequenas distâncias, sempre observando a segurança, né? Mas não tem nenhuma proibição. Se você pode dar ré em 10 metros, 5 metros, 1000 metros, não tem proibição. Só é aconselhável que em pequenas distâncias, sempre visando a segurança, né? A questão de você dar marcha ré, você vai aprender com um instrutor prático, né? É meio complicadinho, porque quando você puxa para um lado, o carro vai para o outro. Quando você puxa para a direita, o carro meio que vai para a esquerda. Então, é complicado. E questão de aplicar a marcha ré, né? Tem os carros que vêm com sensores, né, de marcha ré. Eles têm sensores que são posicionados no para-choque e eles conseguem emitir um barulho, né? Muitos deles também têm um painelzinho na frente que, à medida que o carro vai se aproximando de um obstáculo, ele vai ficando na cor vermelha, né? Ele começa verde, aí passa para amarelo, quando vai chegando para o obstáculo ele fica vermelho, emitindo um som agudo, né? Quanto mais próximo do impacto, mais agudo. Só que às vezes ainda tem obstáculos que são mais baixos que os sensores e acabam pegando no para-choque, né? Tocos de árvore, pedras grandes, calçadas. Então começaram a utilizar as câmeras de ré, né? As câmeras de ré, você, quando liga, passa a marcha ré, ela se liga automaticamente, né? E aparece alguma tela que você tem na frente do veículo. Pode ser um kit multimídia, pode ser uma tela só para a marcha ré. Tem alguns retrovisores mais modernos que tem. Quer falar, Breno? Tem algumas pessoas que compram um retrovisor interno bem grande, que ele, quando você passa a marcha ré, aparece lá um quadradinho nesse retrovisor interno, mostrando o que vem atrás, né? Sendo que quando você usa a câmera de ré, também você vicia, pessoal. Esses dias eu fui dirigir um carro de um colega, quando eu passei a marcha ré não tinha câmera de ré, eu fiquei tão inseguro que eu desci do veículo e fui olhar se não tinha nada atrás, né? Você fica inseguro, porque você já está acostumado a sempre ver o que tem atrás, quando você não tem acesso, né? Eu fiquei com medo de arranhar ou amassar o carro do rapaz, eu desci para olhar o que tinha atrás. O cinto de segurança é obrigatório para todos os passageiros do veículo. O cinto de segurança é individual. Se 2 estão sem cinto, apenas uma multa. Se 5 estão sem cinto, apenas uma multa. Essa multa ela é grave e tem essa particularidade aí. Se 5 pessoas do veículo estiverem sem um cinto, vai ser apenas uma multa. Diferente do capacete. Se 2 pessoas estão sem capacete numa moto, são 2 multas. Lá do capacete é gravíssima, aqui do cinto de segurança é apenas grave. Características de um condutor defensivo. O condutor defensivo deve ser uma pessoa educada, né? Gentil e cortês, conhece e respeita seus direitos e deveres,
prefere a segurança à razão, geralmente é um bom cidadão, respeita as leis de trânsito, é prudente, é sensato e é amigo, né? Mulher que achar segura e não solte é para casar e vice-versa, né? Então são muitas qualidades aí do condutor defensivo, né? Que o cabo ser educado, gentil e cortês, conhecer e respeitar seus direitos e deveres, prefere a segurança à razão, geralmente é um bom cidadão, respeita as leis de trânsito, é prudente, sensato, só falta ser o cara ser bonitão, né? Se for bonitão, pronto, aí é o Ken da Barbie, é perfeito, né? Não sou eu que estou citando essas características, não. Não sei se existe, não, mas, né? Pode ser que não existe, né? É o Código de Trânsito Brasileiro que diz isso aí, sobre o condutor defensivo, né? Então, se eu sou um condutor defensivo, eu sou isso aí tudinho. Então, eu sou bom, viu? Tá doido? Acaba isso aí tudinho, acaba é bom. Maiores causas de acidente de trânsito. Se você parar para pensar, todo gordinho é de jeito aí, ó. O gordinho é educado, é gentil, é cortês, ele respeita os direitos e deveres, porque é gordo, pode respeitar a lei, né? Prefere a segurança à razão, geralmente é um cidadão, respeita as leis de trânsito, é prudente, gordo é bicho medroso, né? É sensato, é amigo, ele não oferece perigo, né? Amigo de todo mundo. Gordo é bicho simpático, então só isso aí tudinho. Maiores causas de acidentes de trânsito. Não sou eu que estou dizendo, mas o Código de Trânsito Brasileiro diz que, através das estatísticas, o maior causador de acidente de trânsito, a maior causa, são as atitudes do ser humano. Então é o homem, né? O homem é o culpado pela grande quantidade de acidentes de trânsito. 90% é culpa do homem, 90%, né? Apenas 6% é culpa da via. Via é a pista de rolamento, né? Apenas 6%. E 4% é culpa do veículo. Então, 90% é o ser humano, 6% a via e 4% é culpa do veículo. Estatísticas de acidentes, né? Não sou eu que estou dizendo, né? É o CTB, que 60% acontece durante o dia e com tempo bom. 60% dos acidentes são durante o dia e com tempo bom. 70% ocorrem em linha reta, com os veículos em sentidos opostos. Então, linha reta é colisão frontal, né? Veículos em sentidos opostos é somando as duas velocidades, né? Provavelmente uma ultrapassagem mal feita, um vacilo numa curva, né? Acabou indo pela contramão. São os maiores causadores de colisões frontais, né? Diz também que 33% das mortes em rodovias são causadas por colisões frontais, né? Lembre que a rodovia é um meio de trânsito, né, de 100 km a 110 km por hora, né? Os carros pequenos, então, colisão frontal é cruel, né? No caso aqui, colisão frontal tem que ser via de sentido duplo, né? Dois sentidos, e que não tem nenhum canteiro central que divide as duas vias, né? Então deve ser 100 km por hora, né? Uma pista simples, né? E 29% dos acidentes envolvem atropelamento, né? 29% dos acidentes envolvem atropelamento, né? Vamos falar agora sobre os efeitos dos acidentes, né? As consequências, né? Podem causar danos ao sistema ecológico, quando se atropela um animal, quando se bate em árvore, derruba árvore ou um tipo de vegetação, quando o carro cai dentro do rio, né? Então, quando causa danos materiais recuperáveis ou não. Recuperáveis, né? Quando dano ao patrimônio, danos materiais, né? Quebrou o para-choque do veículo, quebrou o retrovisor, amassou, bateu uma porta traseira, capô, são recuperáveis ou não.
perca total do veículo, né? No veículo da PT, né? Geralmente quando estoura os airbags, eles faziam isso. Agora já estão dando um jeito de trocar os airbags, né? Danos pessoais com incapacidade temporária. Professor, Pode só falar. uma dúvida. Você falou do dano material dos airbags, você falou que é dano PT, é isso? Mas até um tempo desse, quando os airbags estouravam, era considerado PT, que é perda total, né? Uhum. Aí, se você tem um seguro no veículo, né? E em um acidente estourou os airbags, pronto, você tinha que ser ressarcido a perca total do veículo, né? Caraca, mas às vezes o airbag aciona só por uma batidazinha leve, né? Por ser sensível, né? Aí só que Às quando vezes nem ele se essa coisa aciona, toda. macho, ele tora ali o volante, empena o volante, Né? ele quebra o painel, né? Às vezes parte Tem o até painel nas no portas meio. também, né? Aí só que as empresas de seguro estavam perdendo muito dinheiro, mano. Muito dinheiro mesmo, porque, como tu diz, às vezes uma pequena batida de frente, bum, aciona os airbags. E o acionamento dos airbags, até uns anos atrás, não tinha como você trocar. Não tinha como você trocar, ele vinha de fábrica. Era só a fábrica, quando fabricava, colocava. Aí as empresas, as seguradoras tinham que lhe fornecer o que estava no contrato, né? O valor do veículo. Até o momento que começaram a arranjar a maneira de trocar. Quando o airbag estoura, né? Parte ali o volante, né? Acaba com o volante, empena. Parte ali o painel, quebra o painel e empena. Mas tu pensa em uma Hilux que ela custa 350 mil reais e ela sofre um impacto de frente e o conserto da frente era tipo assim, 4 mil reais, um volante 3 mil, um painel num carro, sei lá, 10 mil, não dava 30 mil reais e ela tinha que ressarciar o dono 350 mil, 380 mil, 320 mil, 300 mil. Então as seguradoras começaram a fazer o que? A troca. Não são todas, mas já tem algumas que, se o carro estourar, os airbags, eles trocam, botam lá, troca o painel, troca o volante com o volante já com airbag, outro painel que já vem com airbag, né? Eles gastam ali no máximo 30 mil, 40 mil, 50 mil. É melhor do que gastar esse valor do que gastar o preço do Hilux, 300 mil, 320 mil. Então as seguradoras mais tops, elas estão trocando, né? Arranjaram um jeito de trocar o airbag dos carros, para não ter que pagar um carro zero. Beleza, tá aí? Show. Danos pessoais com incapacidade temporária. São lesões superficiais, quebrar um braço, uma perna, fazer uma cirurgia, né? É temporária que 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, pronto. Fez a cirurgia, emendou ali um osso, pronto, tá resolvido, né? Por isso temporária. Você passa ali um tempo com o braço na tipóia, com o pé no gesso, o braço no gesso, uma cirurgia. 6 meses, 1 ano está resolvido. Já quando é dano pessoal com incapacidade permanente parcial, permanente é o resto da vida, né? Capacidade permanente é o resto da vida, né? Dano ali que não tem mais como você ser o que era antes, né? Parcial, quando a pessoa fica paraplégica, né? Ela perde os movimentos da cintura para baixo, parcial. Ou permanente total, que é o resto da vida, total, quando é do pescoço para baixo, né? A pessoa não consegue mais andar, se locomover, não consegue mais mexer os braços, não consegue mais comer sem a ajuda dos outros, né? Então, fica praticamente incapaz, né? Ele vai depender de outras pessoas para tudo, né? Se locomover, comer, tomar banho, tudo, né? Não pode mais trabalhar, só esperando algum milagre da ciência, né? Dos médicos que consigam tentar reverter isso, né? Teve aquele Christopher Reeve, né? Que foi o primeiro Superman, né?
Acho que ele caiu num cavalo e gastou boa parte da fortuna dele tentando pagar os médicos, os hospitais, para tentar reverter a situação dele, e não conseguiu, né? Faleceu e não mexia mais do pescoço para baixo, né? A fortuna dele toda não foi o suficiente, né, para reverter a situação. E também pode ser danos pessoais resultando em morte, né, que é a interrupção da vida, né? Interrupção da vida, dali em diante, você vai para um outro plano, né? E só ficam aqui as lembranças, né? Automatismos corretos e incorretos, né? São ações, né, que você geralmente faz involuntariamente, a maioria das vezes, você já faz tanto que elas vão ficando involuntárias. Se você já dirigir antes do curso prático, né, você provavelmente tem vários automatismos incorretos, né, que se você fizer, você não vai passar na prova. Tipo, dirigir com o braço na janela, dirigir apenas com uma mão no volante. Se você fizer isso lá no dia da prova do Detran, o avaliador vai lhe reprovar, né? Mas às vezes são automatismos que você já dirige há mais tempo no interior, então você aprendeu meio que errado. Ou então, não vou dizer errado, né, mas de maneira insegura, coisas que não são seguras. E para passar na prova, você tem que fazer tudo que é mais seguro, né? Se você dirigir com o braço ali na janela, só com a mão no volante, não é considerado seguro, né? E o avaliador vai lhe reprovar na prova lá do Detran. Eles têm lá os quesitos que, se você cometer, vai perdendo pontos, né? Então, o automatismo são ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente ou involuntária. Automatismos corretos é o resultado da prática habitual de ações e técnicas adequadas. São ações seguras na hora de dirigir. E os automatismos incorretos é resultado da prática habitual de ações e técnicas inadequadas, que são inseguras, né? Então, na prova, eles costumam muito perguntar sinônimos. Os automatismos são classificados em certos e errados, verdadeiros ou falsos, corretos e incorretos, certos e não certos, né? Eles pegam sinônimos para tentar confundir, né? Começou o intervalo de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.